E agora continua nossa tour pelo Japão, terminamos aqui em Hiroshima, partimos para Osaka. E para mim foi um dos melhores hotéis custo-benefício que a gente foi. Por quê? Como eu sempre falo, para tu escolher o hotel, primeiro marque os locais que você quer ir. O que é que tá para ver? Ó, tem muitos pontos aqui que eu quero ir. Aqui é Universal, Universal, Disney, essas coisas grandes é sempre isolado. É muito difícil tu conseguir pegar um canto perto. Mas se vê, tem esses outros distantes, mas ele tem uma linha aqui, ó, que vai seguindo, e vai até a estação central. Então, o melhor canto que eu podia ficar era perto da estação central, que eu ia pegar muito essa linha. Então, eu já estava perto, era só ficar indo para a estação central. E além disso, teve uma coisa que me marcou muito nessa viagem, foi quando a gente chegou aqui, essa estação era muito grande. Tem subterrâneo, superior, tinha vários andares, e para piorar, tava dando uma reforma nela. Então, tava lá a gente pelo celular, tentando olhar, ele falou, ah, vá pra esquerda. Tá, mas é na esquerda nesse andar que a gente está, no andar de baixo, no andar de cima, e ele não tava detectando a reforma, então a gente tava quebrando a cabeça, subindo e tentando ir, sem ter certeza onde era. Aí chegou um senhorzinho falando lá, ah, eu falo um pouco de inglês, vocês estão precisando de ajuda? Sim, a gente tá tentando ir pra esse hotel. Eu mostrei lá no celular o hotel. Aí ele ficou, olhou e mexia, olhava, dava zoom, e zoomado, ficava lá sem saber onde era, e depois chegou uma mulher que não falava inglês. Aí os dois ficaram se debatendo lá em japonês e tal. Chegou um ponto que ele só falou, ah, ela vai levar vocês até lá. Ela veio da estação até a porta do hotel nos deixar. Isso daí é só coisa que só acontece no Japão mesmo, só agradecemos e ela saiu sem nada. Continuou o dia dela lá, perdeu o tempinho dela para nos levar aqui. Hum, e isso não é algo extremo. Teve várias vezes quando a gente demorava de tentar saber qual era a estação, era bem comum chegar alguém. Essa foi a única vez que precisou nos levar. Que, em si a gente só queria saber a saída, mas eles quiseram levar, só agradecemos, né? Mas esse hotel é excelente. O custo-benefício dele é bom, ele é muito perto da estação. O problema não foi o hotel. O problema era se conseguir sair da estação por causa da reforma. E como a gente tava com mala, não queria sair, depois ter que descer para vir para cá, porque se tivesse só de pivete mesmo, saía e achando a rota aqui, depois a gente acertava a rota certa. Mas com mala é mais chato, né? Aí depois a gente foi para esse shopping que ele tem uma cafeteria da Capcom. O meu amigo tá vendo, ele queria muito ir pra esse café. E a gente descobriu também que lá ele tem basicamente um andar só de cultura nerd, vamos dizer assim, né? Tinha uma área só da Nintendo, o shoppingzinho da Nintendo, né? O café eu não achei fotos aqui, eu infelizmente eu não tirei fotos também. Quem deve ter é o meu amigo, que eu fui mais para acompanhar ele. Mas tinha várias, num andar só, porque ele era um shopping normal, mas chegava nesse andar, aí tu via só coisa da Capcom também. Ó, até aqui, ó, Story and Café. A gente foi nele. E tava tendo um evento do Monster Hunter na época que a gente foi. E o bom dele é que ele é basicamente na estação. É, não é bem na estação, mas como é tudo muito colado lá, tem meio que uma integraçãozinha. Tu pega uma pontezinha saindo da estação, e tu vai direto pra ele, já tá dentro dele, aí pega o elevador e se resolveu. Já tá lá dentro e pronto. Aí depois, como normalmente num shopping é coisa rápida, a gente foi ainda nesse templo e no parque que tem do lado dele. Mas esse templo aqui a gente não foi nesse período. A gente chegou, foi dia 18, se não me falha a memória. Aí não deu, não, a gente já sabia que não iria nesse festival, porque também tinha outros que a gente preferiu ir neles. Já que, como a gente passou por muitas cidades diferentes, é difícil tu conseguir estar em todas as cidades no período certo. Senão ia ter que vai e volta. E o pior do vai e volta é o hotel. Por quê? Para você sair do hotel
é 10 horas da manhã. Para você chegar no outro hotel, a maioria é 2, 3 horas da tarde. Então tem esse delay que tu vai ficar andando de mala, se você viajou com mala, é claro. Mas se você tá indo de mochilão, aí não tem problema nenhum. Aí tu vai para um canto, volta pro outro, tá só de mochila mesmo. Mas como a gente foi para querer pegar muita coisa, então a gente tava andando com mala. Então era sempre vai para uma cidade, fica nela, vê tudo que quer ver nela, depois vai para outra. E por isso que não deu certo ir para esse tempo. Quer dizer, deu certo para ir pro templo, não deu certo para ir pro festival, que é esse templo aqui, logo abaixo da estação que é aqui, né? A gente pegou um trenzinho rapidinho, da JR mesmo, foi nele. E ainda exploramos mais esse parquezinho aqui, que é bem pequenininho. Não teve muita coisa interessante. Exatamente que a gente queria descansar, além de ter a viagem, porque no dia seguinte a gente ia visitar eles que eram longos, longe e também, ó, aqui, a gente parou mais ou menos por aqui. Teve que subir tudo isso pra ir nele. Por aqui também, por aqui também. Não tem uma estação tão perto, então ia ter muita caminhada. E eram templos relativamente grandes. E não colocamos ainda a Universal por causa que a gente chegou perto do final de semana. E no parque no final de semana não é a melhor recomendação do mundo. E primeiro no Japão, que já é lotado e lento. Imagina no final de semana, não quero nem imaginar como era a situação. Então a gente só bateu perna, fez o estoque, né? A água, umas comidazinhas pra ter no hotel que nunca se sabe, né? Se não conseguir comer na rua, ter alguma coisa no hotel. Aí beleza, aí a gente começa a jornada que realmente foi uma batição de perna bem grande. A gente pegou, como eu falei, né? A gente saiu da estação central, veio na JR até a estação mais perto. E vamos andando, porque ônibus a gente teve muito problema, porque tem ônibus que é da JR, mas a explicação era muito ruim, o tempo que a gente perdia esperando o ônibus, tentando entender as placas lá, que era o, o Google Maps falava um número, aí na parada que a gente estava, eu procurava esse número, não tinha esse número, e o nome era diferente, não estava muito bem aplicado no Google Maps. Então a gente preferia, bora andando mesmo. A gente tem perna para isso. Aí vamos explorar esse templo que é mais um conjunto de templos, como pode ver aqui, né? São vários templozinhos pequenininhos que tu vai indo de um por um, mas paga um ingresso para ir para vários. Até é interessante nesse dia, quando a gente foi, tava tendo uma excursão de alguma escola lá e tava pra ver as criancinhas lá com aquelas mochilinhas, igual com ver nos animes, tudo andando em trilhazinha, e do nada tinha uma parte que parava e fazia fila lá pra ver se tava todo mundo lá. Aí de vez em quando a gente se esbarrava com as crianças lá explorando. Aí esse foi o dia dos templos. Que aí a gente veio primeiro nesse, né? E até nem sempre eu tô colocando todas as fotos, que pra mim meio que atrapalha a visão que tá tendo do mapa, né, pra eu explicando. Mas se você for na própria região aqui, em basicamente todos os locais que eu fui, eu coloquei também o comentário aqui e as fotos que eu tirei do local. Então, mesmo que eu não esteja colocando algumas fotos, eu no Google mesmo tem. Até se quiserem me seguir lá, eu já fiz muitas coisas nele aí. E é porque eu nem acabei ainda da viagem do Japão. De vez em quando, uma noite, eu tô com vontade, eu me sento, eu me deito na cama e vou. Ah, fazer mais um ou dois aqui, que foi tanto quanto. Mas aqui, a gente continuou, né? Voltou para a estação, desceu e foi andando pra cá. Esse dia é perna pra que te quero. Até mostrando já dos locais que a gente foi. É, é templo, né? Templo é templo, não tem muita diferença. Você não tem muito que pode fazer lá dentro. É andar, ver a história. Às vezes, com sorte, tu vai ter, vai ver algumas cerimônias, pessoas passando, se casando, dependendo do templo. Do dia anterior, ele era famoso para ter casamentos. E tem muitos também que
dentro do templo você não pode tirar foto. Esse daqui foi um pequeno, não teve, não tinha muita coisa nele. Foi só, ok, a gente visitou, beleza, tchau. Aí depois tinha o restaurante que a gente ia comer o okonomiyaki, comparando com o okonomiyaki de Hiroshima, porque Hiroshima, a comida principal de Hiroshima é o okonomiyaki. Mas nesse dia a gente já estava cansando as pernas, que até uma dica, se forem fazer essa rota, nem pensem muito em restaurante, porque ou você vai para o restaurante ou você não vai completar ela. Porque é muito tempo andando, porque não tem uma estação. Ou gaste mais dinheiro, pega um ônibus, ou um táxi, se for rico, porque táxis são caros demais lá, para otimizar o tempo. A gente, para melhorar, passamos numa conveniência que tem em todo canto, numa dessas caminhadas, a gente comprou umas besteirinhas e foi na conveniência. Então não fomos aqui, mas ele é um bom lugar se você quiser ir. Pode tirar esse templo, por exemplo, aqui, que eu não achei tão importante. Aí vai ter mais tempo, então vem, aí come o okonomiyaki, já que esse é o principal. Porque esse daí é o famoso pelos animais lá que tu pode comprar e dar a comidinha pra eles lá na hora. E eu achei engraçado, tem até as placas aqui falando pra ter cuidado, né? Que eles podem querer pegar sua bolsa, podem tentar atacar. Isso eu vi, eles batendo nas pessoas que fica, tem umas pessoas que ficam brincando, né? Ah, eu vou dar a docinha, eles ficam abaixando a cabeça lá que nem um japonês e tal, e não dá. Aí dá pra outra. Aí o bicho se irrita, aí ele morde a roupa, ele dá umas porradinhas. Se for mesmo pra dar, se querer dar comida pra um, dê a comida pra ele, aí depois vai no outro, mas não abandone o pobrezinho não, que ele não vai ficar muito feliz não. E das enteadas foi o que eu gostei mais. O problema é que na foto não dá pra pegar, mas essas estátuas aqui do das enteadas pra mim foram as mais impactantes. Me lembraram muitas estátuas lá do Gantz. E tinha muito dos animais no meio da rua aqui. Muito mesmo. Dos três, pra mim esse foi o melhor templo. E ele tem vários pontos aqui que tu vai explorando na própria região. Então, é o mais longe? É. Mas é aquela coisa, quanto mais longe, maior, né? Porque no centro as coisas são mais caras. Então, os templos que tu vê na capital mesmo são menores que os templos que tu vai conseguir ver se tu se distanciar mais. Tanto que nessa próxima que tu querendo fazer, o castelo que eu quero ir, que é o castelo que um dos castelos mais bonitos que é recomendado, é esse daqui que fica no meio do nada e este daqui que também não tem mais nada perto da região. Então, tu tem que fazer uma viagem para isso. Tu quer ver as coisas grandiosas, se, se prepare para ir mais longe e não ficar no conforto de estar na capital, né? E para quem gosta mais de ir na Osaka, provavelmente a cereja do bolo, a Universal. A Universal ela tem vários pequenos detalhes. O que eu achei mais escroto mesmo da parte deles foi comprar o ingresso. Porque eu sempre busco comprar direto com o local, né? O parque, o que for. Mas eu tentei com o meu cartão brasileiro, internacional, que tem limites, tem tudo bonitinho. Não aceitou. Tentei comprar com o Wiser, colocando em iene, não aceitou. Tentei comprar pelo meu Nomad, não aceitou. Ele perguntava qual é a agência seguradora do seu cartão de crédito. Eu sei lá, eu mandei e-mail para Nomad para tentar saber, mandei o print lá das informações. Eles, não, a gente não tem essa informação. Nem o próprio banco tinha essa informação que eles pediam. E sempre era um pedido de uma informação completamente absurda. Mas assim, isso atrapalha um pouco, porque aqui tu tem uma infinidade de diferentes ingressos, com Fast Pass, ingresso normal, extras e tal. Mas eles, no próprio site deles aqui, tu indo comprar tickets, né, eles oferecem aqui a Travel Agents.
Aí nele tu consegue ver alguns outros, né? A gente comprou nessa daqui. Mas o outro detalhe também que é importante, que eles até falam na hora de vender, para você entrar na parte do Super Mario, você tem que ter o Universal Express Pass, que é esse aqui, não, Express Pass não é o ticket normal. Aí nele você pode setar qual é o horário que ele está falando aqui, né? No aplicativo que tem da Universal, tu pode ir lá e setar qual o horário que você vai. Mas como a gente não conseguiu comprar aqui, a gente acabou comprando o ticket normal, porque o Express que a gente achou estava muito mais caro. Com muita pesquisa, a gente descobriu duas coisas. Uma, o parque ele abre às 9, normalmente. Mas tem dias que eles abrem às 8. Eu não encontrei nenhum padrão dizendo, em dias tais, quando é feriado, o que for. Eu não achei esse padrão. Eu só achei que às vezes eles abrem às 8. E também que assim que o parque abre, para você ir na parte da Nintendo, você não precisa ter, eh, nessa parte da Nintendo, você não precisa ter o Fast Pass, o Express. Você só chega, mas você tem que ir logo lá, porque fica pessoas lá marcando a quantidade de pessoas que estão entrando, aí quando chegar no número X lá dele, eles fecham e você só vai poder entrar se você tiver marcado o horário. Porque depois que você entra, beleza, ninguém vai lá te expulsar porque aí, passou o teu tempo. Não. A questão é você conseguir entrar. Então, o que a gente fez? A gente saiu muito cedo, a gente estava relativamente perto aqui, né? Aqui. A gente pegou, chegou lá, foi rápido, tranquilo. Teve a fila da fila para poder entrar, mas a gente conseguiu, chegou no portão, chegamos antes das 8, que vai que abrir às 8, mas no nosso caso não abriu. Ele só abriu às 9 horas, mas assim que abriu, a gente foi estreito pra Nintendo. E tem várias pessoas que sabem disso. E tu via lá o pessoal literalmente correndo. Eles pediam, não corra, não corra, não corra. E o pessoal correndo. A gente estava andando rápido. Aquele andando quase correndo. Mas conseguimos entrar, não teve nenhum problema lá. Só curtimos o parque. A única coisa, foi isso que eu falei da Disney. É extremamente lento todas as filas. Para mim, excessivamente lento. Mesmo o parque não estando cheio, era excessivamente lento. Mas aqui já encontrava comida. Não tinha. Se você quisesse ir num restaurante comer, você poderia. E tem mais coisa de cultura, né? Otaku tinha o Jujutsu Kaisen, um filmezinho lá, meio interativo. Tinha os Pokémons andando no meio da rua, dançando. Teve até eu não tô com muita coragem de colocar o vídeo aqui rolando, que vai que eles pegam com direito autoral, mas teve um trenzinho lá dos Pokémons passando e tocando música lá. Tem várias coisinhas que tu pode aproveitar andando. E em Orlando eu acho a mesma coisa. A Universal para você andar, eu acho bem mais interessante, principalmente no Halloween. Eles fazem coisas bem mais interativas do que a Disney. A questão do brinquedo é fácil, é só tu olhar qual brinquedo dos parques que tem e escolher qual é. Os dois têm um aplicativo que no aplicativo tu vai ver se o brinquedo está em manutenção, qual é a média de tempo que você espera. Você já vê tudo no aplicativo que tu pode estar lá, ver se tem algo que realmente te interessa lá. Eu falo a mesma coisa que eu falei na Disney. Para mim, Universal e Disney no Japão não vale a pena. Vale se você quer ir numa Universal, numa Disney, vá num Orlando, que é bem mais barato de ir, você vai aproveitar muito mais. E para finalizar o Osaka, né? Esse foi o dia mais tranquilo porque teve um dia que a gente andou muito, então já estava cansado. Teve um Universal que parque de diversão é sempre cansativo, fica muito tempo em pé, principalmente em fila e tal. Aí foi um dia bem mais tranquilo. Basicamente a gente foi nesse parque e no castelo. E depois foi descansando para preparar.
Era um parque bem pequenininho, eu acho que a gente não demorou meia hora pra dar a volta todinha nesse parque, a gente já iria no outro dia e tal. A gente só andou. Eu gosto de ir pra parque cedo porque eu gosto de passar numa loja de conveniência, como uma besteirinha e eu como sentado no parque. Porque o que a gente ia fazer mesmo no dia era visitar o castelo de Osaka, que ele era mais ou menos perto. E eu também, como tem quem me acompanha no Instagram, vê lá que eu coloco que quem não anda não vê. Então eu gosto muito de fazer caminhadas porque eu sempre encontro coisas diferentes, tampas de bueira diferentes. Sempre tem alguma besteirinha aqui na rua você consegue encontrar. Até no Instagram eu tenho só um grupo de fotos só sobre essas coisas que eu encontrei por eu ter ido andando. Então eu fui andando para cá pro castelo. Lembrando, esse é mais um castelo casca, né? Até eu não colocaria que ele é um castelo, eu colocaria que ele é um museu. Porque nele mesmo tu não vai encontrar. é, Tu não vai conseguir se sentir tão dentro. Ele, como um museu, tu vê muitas da história dentro. Essas histórias são bacanas e tal. Eles vão explicando toda a origem do castelo, quem era a principal pessoa do castelo e tal. Sempre tem essas explicações, mas em si, ele é uma casca de um castelo com um museu dentro. A próxima viagem que eu vou fazer, que eu já pesquisei, eu vou em castelos. Eu tô pesquisando quais são os castelos que ainda são originais, né? O problema que eu tô vendo é que a maioria é tudo longe das capitais. Então vão ser dias bem, vamos dizer assim, com poucas atividades, que vai ser muito 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E tudo no Japão fecha muito cedo. Como esse daqui, por exemplo. Ele abre às 9, 5 horas da tarde já fechou. E a maioria das coisas é assim. Então, chega lá 9 horas, beleza, tu sai cedo, mas chega 9 horas. Chega, sai meio-dia. Tu vai voltar para a tua região, onde tu tá, se for Osaka. O meu, no caso, vai ser muito Nagoya. Chegou em Nagoya já 1 e pouco. Aí, para tu ir para um outro, porque não é muito um do lado do outro, é mais 2 horas. Então, 1 e pouco, tu vai chegar a 3 alguma coisa. Já quase na hora que ele vai fechar. Então, é aquela, eu quero explorar o máximo possível, mas não vai explorar tão bem, né? Aqui não, aqui a gente teve tempo, saiu andando em toda a região, tanto que por isso vocês viram, eu coloquei uma quantidadezinha boa de fotos aqui, né? Para, se quiserem ver, tem mais de 20 fotos de explorando. Eu fui dando a volta dele. Foi com toda a calma do mundo, tranquilo, sentando e tal, olhando toda a história, tudo que tinha em inglês deu pra ler. E pronto. Osaka foi isso, e daí a gente partiu para Kyoto. Aqui no Adventures for Nerds, a nossa missão é explorar o mundo geek sem gastar uma fortuna. Navegue com a gente, explore o universo nerd e economize na jornada. Lembrem-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura. Até a próxima! Aventureiros!